E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre as personagens da obra Memórias de um Sargento de Milícias. Como eu não gosto de pegar o bonde andando, eu sempre costumo fazer uma revisão para que nós nos situemos, tá, na condição ali, tá? Bom, o livro é narrado em terceira pessoa, evidentemente. O livro é narrado em terceira pessoa. Chama-se Memórias justamente porque são memórias, né? Parece óbvio, mas é para fazer jus ao nome. São memórias de um sargento de milícias. Não é urbano, não é histórico, não é indianista, tá? Bom, não é romance de tese como o Cortiço de Heloísa Azevedo. Ao contrário, é o romance de costumes. Aí nós temos a questão da enunciação versus enunciado. Enunciação é quando a obra foi escrita pelo próprio autor. O autor, certo, Manuel Antônio de Almeida, escreveu Memórias de um Sargento de Milícias na passagem de 1852 para 1853. Isso configura-se como, né, enunciação. É quando o autor propriamente escreve a obra. Já enunciado é quando, né, o enredo se passa, né, na chegada do rei, lá do Dom João, de 1808 e se estende até 1822. Esse período que vai de 1808 e que se estende até 1822 é o enunciado, é quando a história propriamente dita se desenrola. Então há uma diferença de enunciação versus enunciado, tá? Os nossos personagens começam, né, pelo Leonardo Pataca, que é o pai, né? Ele é o quê? Ele é o pai, né, da personagem principal, da protagonista, que no caso é o Leonardo ou Leonardinho, ele é o pai. E teve filho junto com a Maria das Hortaliças, né? Quando começa a narrar o livro lá, né, do Beliscão e uma Pisadela, os dois ficam no navio, né, tem a noite de amor e tal, e disso nasce a nossa personagem, que se caracteriza por algo muito peculiar, né? A nossa personagem, que é filha, né, do Leonardo Pataca com a Maria das Hortaliças, ele é um personagem anti-herói, é uma personagem, né, que se configura como anti-herói, ou como você queira, herói malandro, herói picaresco. Por que que é herói picaresco? Quem foi Pícaro? Pícaro foi uma personagem, né, foi uma pessoa, né, que cresceu o que? Sacaneando as pessoas. Então Pícaro, eu não sei se é uma personagem, né, mas eu sei que foi uma pessoa, tá, que subiu na vida, que venceu na vida, mas para isso essa pessoa teve que sacanear os outros, tá? Por isso que fala que o romance é um romance picaresco. Então, o Leonardo, filho, né, ou Leonardinho, ele é o anti-herói, ou como queira, herói picaresco, porque vence através de sacanagens, né? Ele sacaneia os outros e com isso ele acaba vencendo, tá? Por isso nós falamos que ele, ao mesmo tempo que ele é um anti-herói, posso dizer também que é um herói picaresco, um herói malandro, porque ele é o quê? Ele é vadio, certo? Ele é malandro. Ele é vadio, ele é malandro, tá? Ele adora fazer estripulias, né? Adora criar problemas, é mulherengo, tá? E o que vai acontecer? Aí, no final da história, ele acaba sendo preso, mas para isso, antes, né, ele acaba sendo preso, ele acaba sendo granadeiro e também sargento de milícias. No final das contas, ele acaba casando, tá? Então essa é a nossa personagem principal, é a nossa protagonista, que no caso é Leonardo ou Leonardinho, filho de um beliscão e de uma pisadela, tá? Filho do Leonardo do Pataca para com a Maria das Hortaliças. A outra personagem é o pai, né? Falei do filho, o pai é o Leonardo Pataca, que vai, né, se casar com a Chiquinha. O Leonardo Pataca, o pai, né? Não estou falando do filho, estou falando do pai, vai se casar com a Chiquinha, que era filha da comadre. Porque
tem uma característica muito importante que eu esqueci de exaltar, de falar, de esclarecer, que na história existem tipos sociais. Por quê? Porque na verdade esse romance é um romance de costumes. O que eu entendo por romance de costumes? Romance de costumes é um romance que privilegia as camadas mais baixas da sociedade, né? As camadas menos favorecidas. Ao contrário, né, do romance urbano. Né? O romance urbano privilegia a burguesia, né? Como José de Alencar assim o fez com Senhora, Lucila, tá? Senhora, Lucila, tem outra lá, Senhora, Lucila e tem outro. Enfim, mas com essas personagens aí, tá? Senhora e Lucila, lá era romance urbano. Aqui não tem nada de urbano. Cuidado para você não confundir. O cenário urbano passa-se na capital, não sei o que, daquela correria toda, eu penso que o romance é urbano. Não, romance urbano não tem nada a ver por se passar na cidade. Romance urbano é quando o foco, o eixo, a temática é a burguesia propriamente dita. E nessa obra, o foco não é a burguesia. Em Memórias de um Sargento de Milícias, o nosso foco não é a burguesia. Se não é a burguesia, é o quê? É como eu disse anteriormente, né? É a camada mais baixa da sociedade, a camada menos favorecida, tá? Então isso é um romance de costumes, tá? Não é romance de tese, como eu disse lá do Aloysio de Azevedo no Cortiço, tá? Porque romance de tese, né, no caso, tem que a conduta das personagens é determinada pela raça, pelo meio, né, e pelo momento histórico que está passando, tá? Falei do Leonardo Pataca, que é o pai que vai se casar com a Chiquinha. A Chiquinha, por sua vez, é que eu começo a falar uma coisa, né, eu acabo lembrando, aí acabo voltando, mas cuidado. O que eu queria falar pra vocês é o seguinte, é que aqui nós temos uma coisa chamada tipos sociais, né? Por exemplo, não há nomes explícitos. A gente fala comadre, a gente fala compadre, a gente fala padre. Então nós caímos na generalização. Isso é o tipo social. Não há uma especificidade do nome de muitas personagens. É claro que existem nomes para muitas personagens, mas algumas ficam restritas apenas, né, a generalizações, como compadre, o compadre, a comadre, o padre. Então não há um nome, né, específico, como Leonardo Pataca, como Maria das Hortaliças. Então isso nós chamamos de tipos sociais. E é uma característica muito marcante nesta obra, tá? Tipos sociais. Então, como eu estava dizendo, eu falei do filho, Leonardo, ou Leonardinho, tá? Que é o nosso anti-herói ou herói picaresco, tá? Que era vadio, que era malandro, que adorava fazer estripulias, criar problemas, que era mulherengo, né? Que vai se casar no final, só que ele também vai chegar a ser preso, ele vai trabalhar como granadeiro e como sargento de milícias, né? Então esse é o nosso personagem, é a nossa personagem principal, né? Leonardo ou Leonardinho, que é o filho. E claro que esse filho é filho de alguém, né? Dos pais. Quem são os pais? O Leonardo Pataca, que vai se casar com a Chiquinha, que é a filha da comadre, por isso que eu falei dos tipos sociais, porque o Leonardo Pataca, no final das contas, ele se casa com a Chiquinha, e a Chiquinha era, por sua vez, filha da comadre, certo? Tá. E aí a Maria das Hortaliças, né, que no começo da história lá, tal, ela vai ter um rolo, ela vai ter um caso com o capitão do navio. E aí o Leonardo Pataca, que era o pai, flagra a sua mulher, que no caso era a Maria das Hortaliças, né, aos beijos, né, aos amassos lá com o capitão do navio. Mas ele não pega assim, não é uma coisa assim instantânea, ele pega de cara, não. Ele já começa a desconfiar há algum tempo, ele já começa a desconfiar. Por quê? Porque ele começa a perceber que as pessoas passam na casa dele olhando o que está acontecendo lá dentro. Eu falo, opa, deve ter alguma coisa. Então, juntando, né, os pedaços aí, ele consegue chegar à conclusão de que a esposa estava traindo com o capitão do navio. E ele pega em flagrante. Quando ele pega a esposa com o capitão do navio, o que ele faz? Ele vai chutar, ele literalmente vai chutar o seu filho, que no caso era o Leonardo Pataca,
Mas por que ele vai chutar o filho? Porque o filho dele escondeu, sei lá, pegou um papel muito importante para o que era pertencente ao Leonardo Pataca. Era um documento o qual ele poderia ingressar em alguma coisa, né, algum órgão, então era algo extremamente importante. E o filho esconde isso. E na raiva, na ira, né, pegando os dois aos amassos, a esposa com outro cara, e além disso o filho faz sacanagem com ele, esconde, toma dele aquele papel que era considerado muito importante para ele. O que o Leonardo Pataca faz? O Leonardo Pataca simplesmente chuta o filho e fala: tu és, né, filho de uma pisadela com um beliscão, alguma coisa assim, tá? Então por conta disso, o filho, que é o Leonardinho, acaba sendo criado pelo compadre. Então nós falamos do Leonardo ou Leonardinho, falamos do pai, Leonardo Pataca, a mãe, não tem muito o que falar, Maria das Hortaliças. O que ela vai fazer? Vai trair o marido Leonardo Pataca com o capitão do navio, tá? Então Leonardo, que é a personagem principal, que é filho do Leonardo Pataca com a Maria das Hortaliças, 3 personagens. Aí nós temos a Vidinha. A Vidinha é uma jovem, né, admirável, né, uma jovem bonita, que vai acabar se envolvendo com o Leonardo, né? Então os dois acabam tendo um rolo aí, a Vidinha para com o Leonardo, tá? Aí nós vamos ter a Luizinha. A Luizinha, a princípio, era toda desengonçada, era estranha, era órfã, né? E aí, por conseguinte, ela tinha uma riqueza. Só que a riqueza, no caso a herança, não estava com ela, estava com a Dona Maria. Mas o que vai acontecer, o que importa é que essa tal de Luizinha vai se casar, né, primeiramente com José Manuel, e depois ela vai se casar com o Leonardo ou Leonardinho, tá? Então falamos do Leonardo, falamos do Leonardo Pataca, falamos da Maria das Hortaliças, falamos da Vidinha, falamos da Luizinha, certo? Aí tem a Dona Maria, né, que ela era doida por uma demanda judicial. A Dona Maria, ela era doida por uma demanda judicial. E ela era detentora da guarda, né, da Luizinha. Tava com ela a fortuna, né, que era pertencente à Luizinha, tá? Essa é a Dona Maria, tá? Então, Leonardo Pataca, Maria das Hortaliças, Vidinha, Luizinha, Dona Maria. Aí nós temos o Major Vidigal. Esse tal de Major Vidigal vai perseguir o Leonardo para que ele faça parte, né, que ele integre as forças de milícias lá, tá? Então ele simplesmente vai perseguir o Leonardo. Esse é o Major Vidigal. Vamos do Leonardo Pataca, da Maria das Hortaliças, da Vidinha, da Luizinha, certo? Da Dona Maria, do Major Vidigal, o José Manuel. O José Manuel, como eu disse anteriormente, né, ele vai se casar com ele vai se casar com a Luizinha. Depois desse casamento, a Luizinha se casa novamente, só que dessa vez com o Leonardo, com a nossa personagem principal, tá? Então, ó, acompanha comigo, ó. Leonardo, ou Leonardinho, que é a personagem principal, Leonardo Pataca, que é o pai, Maria das Hortaliças, que é a mãe, a Vidinha, né, a Luizinha, aí a Dona Maria, o Major Vidigal, o José Manuel. Aí vai ter o compadre. O compadre vai pegar, né, o filho de Leonardo Pataca e Maria das Hortaliças para criar. Afinal de contas, né, os pais estavam cheios, digamos assim, das traquinagens do filho, né, não suportavam mais o filho. Então o compadre, por compaixão, acaba criando, não sei se é por compaixão, né, não está escrito nada, mas isso é interpretação, né, porque se ninguém quer, por dó, né, digamos assim. Então acaba criando o filho, né, que é o Leonardo ou Leonardinho, tá? Esse era o compadre. A comadre, evidentemente, era a esposa desse compadre, que era barbeiro, né? E ela adorava o afilhado, adorava mesmo o afilhado, tá? E aí nós vamos ter a Chiquinha, que é a 11ª personagem, né? E a Chiquinha, ela se casa com o pai. Lembra que eu falei no início que o Leonardo Pataca, no final das contas, vai se casar com a Chiquinha, que por sua vez era filha da comadre, tá? Então essas são os nossos personagens principais, que nós temos que estar atentos, tá? Vale lembrar que não existem nomes para algumas personagens, é o padre, é o compadre, é a comadre. Isso é feito propositadamente
porque faz parte dos tipos sociais, tá? Muito obrigado.